Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Filho de uma família cristã, o Joel dos Santos, muito cedo na vida, se cansou de Deus e quis conhecer os caminhos do mundo. Na maturidade, seu sonho era ser um grande traficante e, como bandido, viveu tudo que a vida do crime podia lhe oferecer. Mas Deus teve misericórdia e ouviu o clamor, não dele, um bandido covarde que não se curvava para ninguém, mas de sua mãe, piedosa, que nunca deixou de amar e interceder por seu filho querido. Vamos conhecer agora mais detalhes dessa história de transformação de 180 graus. Joel, que privilégio, que honra para a gente ter um filho de Deus abençoado aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Amém, eu que agradeço. Joel, depois que você já se assumia como bandido, que você foi baleado pela primeira vez, como é que a sua mãe entra na sua história e demonstra a fé viva dela ali intercedendo por você? Olha, minha mãe, ela sempre me acompanhou, até me tirando da cadeia várias vezes, né? E quando eu fui baleado, eu tenho certeza que ela foi o ponto mais importante da minha vida em oração, intercedendo pela minha vida, porque ela sabia que ela estava numa guerra espiritual. E ela não queria perder o filho dela, porque cada filho que ela entregava, que Deus entregava na mão dela, ela apresentava no altar e falava: Senhor, eu quero devolver cada um deles em teus braços. E ela não queria ser uma derrotada, né? Satanás me levando embora e ela ali intercedendo em oração, né? Numa luta. A primeira vez que ela foi te socorrer, e não sei se ela te viu no hospital ou em algum momento, né? Ela dizia para você, ela te aconselhava, ela orava com você, como é que era? Olha, minha mãe teve momentos que eu achava que ela era muito chata, porque quando eu era baleado, ela apresentava a solução, Jesus, e eu queria que ela me apoiasse, porque eu matasse os caras. Então eu precisava de um apoio dela falar, mata eles. Mas ela falava, Jesus te ama, larga essa vida. E muitas vezes eu ficava com raiva, porque eu não queria esse conselho. Eu queria uma motivação, que eu tinha que invadir a favela e matar. O que você queria era vingança? Sim. E depois dessa primeira vez ali que você foi baleado, então, em vez de você dobrar o seu coração, perceber que estava correndo risco de vida mesmo, não, você voltou para o mundo do crime. Eu acho interessante a Bíblia, porque depois que eu me recuperei, eu voltei mais poderoso, mas eu acreditava que era mais forte. E Mateus 12, 43, 44 diz que o espírito imundo, ele sai do homem, ele anda por lugares áridos. E quando ele volta com mais 7. Então, na realidade, foi o que aconteceu comigo. Eu voltei mais forte, mais poderoso, mais possesso. Puxa. Então, eu comecei a fazer desgraça da vida dos outros, maldades, né? Que eu achava, assim, o top, né? Porque o crime, ele te cobra isso, né? O seu auge é a maldade, né? E qual que era seu estilo de vida ali, depois que você voltou mesmo, todo poderoso? Qual era seu estilo de vida ali? Olha, nos primeiros tiros eu tomei aqui em São Paulo, aqui no Jardim Brasil, Zona Norte. Aí depois da Zona Norte eu tive que fugir para a Zona Leste de São Paulo, Itaquera. Aí na minha fuga para lá eu não tinha uma renda, eu tinha assaltos, assaltava tudo, mas eu tive que tomar algumas bocas de tráfico, né? Aí invadi algumas bocas e segurei para mim, né? Aí começou a guerra pior, foi lá na Zona Leste. Puxa vida, perseguido por todo lado, cheio de inimigos. Eu imagino, né? Perseguido pela polícia e ainda cheio de inimigos ali. Sim. Como é que é essa vida de você viver achando que
alguém pode vir pelas suas costas. É uma vida assim mesmo, é estressante o tempo todo? Olha, a minha vida era, debaixo do meu travesseiro era uma 9mm e debaixo do meu colchão era uma 12 de repetição. Então, ali era a minha proteção e minha segurança. Então, se uma folha caísse, eu já estava de pé com elas na mão e pronto para reagir. Então, era uma guerra, você vivia... Na realidade, você não vive, você vegeta, você não tem como nem passear com as suas filhas, que eu tenho 3 filhas, né, e um menino. Mas eu não conseguia nem sair, porque eu tinha que andar armado, me proteger, e eu não tinha como protegê-las. Então, Puxa. era uma vida, assim, cruel. Como foi, Joel, que Deus tocou no seu coração? Deus não tocava no seu coração, não te sensibilizava em alguns momentos? Você não sentia um chamado assim, volta, meu filho? Eu sentia, assim, não vou mentir, não só eu, mas todos os presos, se você for dentro da cadeia, você conversar com eles, todos têm um sentimento de arrependimento. Mas quando você está no crime, você não pode abaixar a cabeça, porque você lidera, você tem que ter respeito, e o respeito é você ser numa linha de frente, você colocar a sua força e eles ali te respeitar pelo aquilo que você faz, né? E se você for covarde em um assalto, você não pode falar que está com medo, que você pode morrer. Então você sempre tem que demonstrar coragem e atitude, eu vou alcançar e vou trazer, e esse é o pensamento, né? E também... Você não pode ser preso, você na sua mente tem, eles podem me levar, mas vai me levar eu morto. Então você sempre tem na sua mente morte, 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 né? A morte está te cercando o tempo todo. Sim. Mas e como que você lidava com o medo? Porque o medo é uma coisa que faz parte do ser humano. Como é que um camarada desse tem aqueles momentos, né, não sei, de querer fugir, de estar com medo? Como é que tem que lidar? Eu não coloco medo, mas eu coloco uma adrenalina, porque você sabe que você entrou no crime é para morrer, né? Você não tem esperança. Então, as coisas que acontecem, você tem que segurar, porque você assinou aquilo, né? Você aceitou aquele contrato e você assinou. Eu vou ser bandido. E se você entrou na vida do crime, você tem que entrar para morrer e para matar. Não tem outra saída, né? Era essa a sua filosofia de vida. Sim, porque você vive aquilo, né? E você também tem que formar jovens para isso, né? Então não é só você tem que formar eles a ser um bandido também, porque você tem que ter uma quadrilha, né? Joel, como foi que você um dia sentiu um chamado, uma vontade de ir para a igreja? Como que aconteceu isso? Olha, isso aconteceu no dia do meu aniversário, um dia antes do meu aniversário. Meu aniversário caía dia 9 de maio, no dia das mães, que seria no domingo. E no dia 8, teve um chamado para mim para a igreja. Eu encontrei um folheto na rua, e esse folheto era da igreja adventista. E aí foi um toque muito forte em mim, falando assim, vai para a igreja, porque tantos parceiros seus morreram, só você está vivo. E eu fui para a igreja lá de Guaianais. Aí eu fui para a igreja de Guaianais, tinha parada 15 de novembro, mas daí eu fui porque na 15 de novembro tinha uns inimigos, daí eu fui lá em Guaianais, mas eu fui armado. Daí toquei a arma e entrei na igreja, mas daí foi um momento assim muito difícil para mim, porque foi uma guerra, tinha uma voz que falava, pede ajuda, pede ajuda, pede ajuda, mas só que eu não ia pedir ajuda, eu era bandido, sangue bom, eu sempre fui de correria, sempre fui de resolver, eu não ia pedir socorro para irmão de igreja. E ali na escola sabatina aguentei, no culto divino veio uma força maior me cobrando para me pedir ajuda, pedir socorro para os irmãos, pedir oração. E aí eu não pedi não, eu virei as costas, saí do culto antes de acabar, saí do culto divino, nervoso. Saí nervoso porque eu estava sendo cobrado e eu não ia me baixar. Aquela guerra, mas era tudo dentro de você mesmo, sim, muito forte. Tinha um lado que me chamava, de outro lado me apresentava quem eu era no crime, entendeu? Que força que você acha? Por que você se convenceu de ir para uma igreja naquele sábado pela manhã? Olha, eu fui nascido e criado dentro da igreja adventista, né? Minha bisavó é adventista, minha avó é adventista, meu pai é adventista, meus irmãos todos adventistas. Então, eu fui nascido e criado. E eu sei que Deus sempre cuidou de mim. E no momento que Deus me chamou, através daquele folheto, eu vi que... Porque antes disso, eu fui fazer uma chacina na cidade de Tiradentes. E aí, quando eu cheguei lá, os caras mandaram eu matar uma família. Mas daí, quando eu atirei só no esposo e não consegui matar a mulher e os filhos. E ali, quando eu fugi, aí eu comecei a ver que minha vida não era mais aquela. Eu comecei a ver que eu virei um covarde. E aquilo me machucou muito. Porque eu sabia que eu ia ser cobrado, porque eu fui pago para fazer isso, me cobraram isso. E ali eu comecei a ver que não era aquilo que
que eu queria mais, sabe? Mas só que eu não podia expor para os meus funcionários. E aí ficou um clima muito ruim. E aí no dia do meu aniversário, que ia cair no domingo, aí eu fui chamado para a igreja, aí piorou. Porque aí eu falei, o que eu estou fazendo aqui dentro da igreja? Mas eu não podia estar aqui dentro. Saiu dali num mal-estar. Ah, eu fiquei mal, porque eu sabia que eu estava na presença de Deus e Deus sabia quem eu era. Aí eu até chorei na saída, chorei, mas aí levantei a cabeça, falei, não, vou ter que continuar, porque eu fiz um pacto que eu ia sair do crime morto, não aceitava aqueles que viravam as costas para o crime, sabe? E aí quando eu voltei para casa, já tinha sido armada a minha morte, que aí os policiais tentaram me matar antes, não conseguiram ir na favela.